A autonomia da pessoa com deficiência visual vai além de caminhar nas vias públicas com segurança. Para entender melhor sobre o tema, o Alesp Conecta de hoje recebe Regina de Oliveira, da Fundação Dorina No Will para Cegos. Regina, seja bem-vinda. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Vamos lá? Vou começar perguntando um pouco sobre você. Você poderia falar como que foi a sua história, como que você perdeu a visão? Eu nasci com glaucoma, que foi percebido pela minha família quando eu tinha 3 meses de idade e passei por toda a maratona, né, de procura de médicos e tudo mais. Minha família fez todo o possível, né, para que o problema pudesse ser superado, mas com 7 anos de idade eu perdi a visão por completo. Correto. E aí você, a partir de então, começou a ter consultas lá na fundação, né? Foi aí que você conheceu a fundação? Eu, desde os 5 anos que eu queria muito aprender a ler, a escrever, gostava muito, né, que minha mãe lia bastante para mim, mas eu queria aprender. E quando eu perdi a visão, a minha mãe já estava começando a me ensinar as letras do alfabeto comum. Mas quando eu perdi por completo, ela não tinha mais ideia, né, de onde uma criança cega poderia ser atendida, de que maneira isso poderia acontecer. Aí ela conta que um dia ela saiu de casa, disposta a encontrar um lugar, né, onde eu pudesse ser atendida, e ela chegou até a fundação. E a fundação foi quem, né, deu toda a orientação para minha família. Aí eu comecei a frequentar também a fundação. Foi ali na fundação que eu aprendi o braille e fui matriculada numa escola regular do meu bairro, onde eu estudei, né, sempre uma escola comum, não estudei em escolas especiais. E a fundação deu todo o apoio, tanto no atendimento psicológico, orientação familiar e também proporcionando, né, os livros que eu precisava para estudar. Ah, perfeito. E como foi essa transação de ser uma visitante, uma paciente lá da fundação e hoje você trabalha lá, né? Eu, como eu disse, fui atendida pela fundação durante toda, né, a minha fase de escolaridade. Quando eu terminei o ensino médio, eu queria trabalhar, e precisava, né, trabalhar e precisava ter autonomia para ir e voltar para o trabalho, para ir, né, quando eu ingressasse na universidade, teria que, né, que ir sozinha até ali. Eu tinha tido o apoio da minha família, né? Tinha minha irmã que estudava na mesma escola, mas a partir dali a gente, né, eu teria que ter mais autonomia. Aí minha família procurou novamente a fundação, eu passei pela reabilitação com essa finalidade, né, de ter independência e de também conseguir um trabalho. Quando eu terminei o processo de reabilitação, a fundação precisava de uma telefonista e era uma oportunidade muito boa, porque o trabalho era de meio período e eu queria continuar estudando, né? Então, eu fui contratada como telefonista. No ano seguinte, eu ingressei na faculdade, fiz faculdade de letras, trabalhando, estudando de manhã e trabalhando no período da tarde. Continuei tendo o apoio da fundação com livros e tudo mais que eu precisava, né, gravações. E aí fiz a minha carreira dentro da fundação. Quando eu terminei a faculdade, passei a trabalhar como coordenadora do voluntariado da fundação. A fundação sempre teve um grupo grande de voluntários, né, e eu passei a coordenar. Mas eu sempre dei muito valor ao braille. E uns anos depois, né, eu recebi uma proposta para trabalhar diretamente com a produção de livros em braille. E aí então foi a realização, né? Porque eu ia trabalhar com aquilo que eu estava preparada e que eu realmente gostava. E é o que eu faço até hoje. Ai, muito legal, né? A paixão por livros, Com né? certeza. E os materiais lá da faculdade, eles eram disponibilizados pela instituição ou a fundação fazia esse trabalho em conjunto com você? Na época ainda não existia, né, essa obrigatoriedade de que as faculdades produzissem, né, um material. Então, como eu trabalhava na fundação, foi realmente mais tranquilo, porque eu recebia os textos, levava para a fundação, alguns eram passados para o braille, outros eram gravados, né? Então, eu pude fazer, né, cursar todos os 4 anos na faculdade com esse apoio, que foi muito, muito bom, né? Muito importante. Ok. E falando da Fundação, então, Dorina, qual que é o trabalho que vocês desenvolvem lá? Não só o Braille, né? Tem outras ferramentas que podem ajudar vocês a terem mais autonomia.
Nós temos, né, o atendimento ao cliente, né? Então, nós atendemos crianças desde o bebê recém-nascido, a partir do momento em que é detectada, né, a deficiência, o bebê já pode começar a passar pelo atendimento até pessoas na terceira idade. Então, a ideia é exatamente essa, de proporcionar autonomia, né, para essas pessoas. No caso das crianças, elas vão ser preparadas, vão ser estimuladas, porque a criança, assim, só um exemplo, a criança nos primeiros tempos de vida, ela age por imitação, né? Aquilo que ela vê os outros fazendo é o que ela vai fazer. Uma criança cega, então, precisa, né, ser estimulada, já que ela não tem a visão, ou então atendemos também pessoas com baixa visão, né? Então, a criança começa o atendimento logo cedo, por psicólogos, por pedagogos, terapeutas ocupacionais, um trabalho de orientação à família também, para que essa criança possa ter um desenvolvimento normal e, a partir do momento, né, que ela for para a escola, que ela possa ser colocada numa escola regular. Já para as pessoas que perdem a visão na idade adulta, então elas precisam reaprender, né, a viver dentro da nova condição. Então, a Fundação também tem todo um trabalho de orientação e mobilidade, um trabalho de acompanhamento psicológico, de atividades do dia a dia, né? Então, todo esse trabalho é feito, como eu disse, para crianças desde o bebê recém-nascido até a pessoa que perde a visão na terceira idade, que precisa continuar a sua vida com o máximo possível de independência, de autonomia, né? Porque autonomia e independência são indispensáveis na autoestima de todo ser humano, né? Então, se a pessoa tem todas essas possibilidades, ela vai ter uma vida, né, o mais possível normal. É muito importante você destacar isso, né? Porque o trabalho da Fundação, então, ele é feito por faixa etárias, né? Porque as demandas são diferentes, né? Tanto para criança, para adulto. Tem gente que perde a visão durante a vida, tem gente que já nasce com baixa visão ou totalmente sem visão, né? Então, é importante fazer essa divisão, né? Com certeza, porque até mesmo dentro de uma mesma faixa etária, as reações são diferentes, né? Diante de um mesmo problema, Sim. Né? Então, essa pessoa tem que ser tratada de acordo com as necessidades dela. Então, uma pessoa que perde a visão na idade adulta, para algumas é importante voltar ao mercado de trabalho, para outras, né, é importante ela continuar dando apoio para a família, para os filhos e tudo mais, né? Dentro da própria casa. Então, ela poder continuar cuidando da sua família com autonomia, com independência. Então, tudo isso, né, faz com que seja necessário um atendimento que atenda às necessidades, às características, às peculiaridades de cada um. Perfeito. E também tem esse trabalho familiar, né? Que é muito importante, porque muitas fundações, ONGs e até mesmo o poder público foca apenas na pessoa que tem deficiência e não nas pessoas que estão ao redor, né? Para dar aquele suporte, para ajudar na inclusão familiar, principalmente, né? Com certeza, porque a família, né, é o primeiro grupo pelo qual a pessoa precisa ser aceita e no qual ela precisa continuar atuando, né? Então, eu sempre falo que, no meu caso, eu sempre tive um apoio muito grande da minha família, né, para buscar esse atendimento. Então, muitas vezes as famílias não têm noção, né, de que onde elas podem encontrar um atendimento, ou então não tem, a partir do momento em que a pessoa começa a ser atendida, é preciso que as pessoas acreditem, confiem nela, né? Então, isso faz toda a diferença nesse atendimento. Perfeito. Eu queria que você falasse agora do seu trabalho específico lá. Você é revisora, né? Coordenadora do espaço de revisão de texto em Braille. Qual que é a importância desse trabalho? A Fundação é referência na questão do Braille, dos materiais em audiovisual. Como que funciona esse trabalho lá? Então, o Braille foi o trabalho inicial da Fundação, né? A dona Dorina, que foi a nossa fundadora, ela perdeu a visão aos 17 anos de idade e ela sentiu na pele, né, a necessidade de ter livros na época, né? Isso foi na década de 1940, então ela queria continuar estudando e faltava livros por causa da guerra e porque também o Braille ainda não tinha sido, né, divulgado de maneira a permitir que os livros chegassem até as pessoas, né? Então, a luta dela inicial foi pela produção do Braille. O Braille
tem um papel muito importante, né, na educação, principalmente das crianças que nascem cegas e na autonomia, no dia a dia das pessoas cegas. Mas, com o passar do tempo, né, a dona Donina percebeu que não bastava ter apenas livros em braille, era necessário ter todo um trabalho, né, de formação de professores, né, de preparação das escolas para receber esses alunos, tanto que ela foi a primeira aluna cega, né, do Instituto Caetano de Campos, e ela se formou ali e começou a lutar para que outras pessoas cegas também tivessem acesso à escola regular. Em 1953, ela conseguiu uma lei, né, que permitia que as crianças pudessem ser matriculadas nas escolas regulares, que até ali as crianças cegas estudavam em escolas especiais. Então, ela conseguiu e foi ampliando o trabalho, né, da Fundação com a habilitação, a reabilitação e, mais tarde, com outras ferramentas, porque o Braille tem toda essa importância, mas infelizmente a gente não consegue ter tudo aquilo de que a gente precisa, né, em Braille. Então, ela, né, foi buscar a tecnologia para a produção do livro falado. Mais tarde, a Fundação também, com o avanço da tecnologia, começou a produzir livros digitais. Então, hoje, além desse atendimento do qual eu falei, né, direto às pessoas de todas as idades, pessoas cegas e com baixa visão, a Fundação também tem todo um serviço de acessibilidade, né, que produz livros em braille, produz livros falados, né, que são gravados e são disponibilizados numa biblioteca, o livro digital, que é dirigido mais aos estudantes, né, então, que os estudantes podem utilizar por meio de computadores, de laptops, ou às vezes no próprio celular, né? E que permite, então, que a gente tenha acesso à informação, à cultura, ao mercado de trabalho. Então, a Fundação tem também todo um trabalho de empregabilidade, quer dizer, são profissionais que fazem os contatos com as empresas, no sentido de que as pessoas cegas possam ser colocadas nessas empresas e ter, né, a sua profissionalização, né, o seu trabalho, né, estarem inseridas no mercado de trabalho e poder manter suas próprias famílias, né, e como todas as pessoas fazem. Então, todo esse trabalho, a Fundação trabalha também com audiodescrição para museus, para teatros, né, para cinema, para que as pessoas cegas tenham o máximo possível de autonomia. Acesso à cultura, né? Ao lazer, que é muito importante. Com certeza. Muitas vezes o poder público acredita que apenas o material didático, o material para a escola é o essencial, né? Mas o acesso à literatura mesmo, né? A livros clássicos, a filmes, né? Com audiodescrição é muito importante. É um trabalho muito importante que a Fundação faz. E eu acredito que deve ser destacado, né? Esse trabalho tão importante. A gente vai para um breve intervalo agora aqui, mas voltamos já para continuar falando dessa questão de acesso ao lazer e também à cultura através do Braille e outras ferramentas. Vamos lá. Nesse primeiro bloco, a coordenadora Regina destacou a importância do Braille e de outras ferramentas para a independência dos cegos. Estamos de volta com a Lespe Conecta de hoje. E nesse bloco, saiba o papel do poder público na autonomia do deficiente visual. Mais uma vez, obrigada pela sua presença, Regina. E no último bloco, a gente estava falando sobre o acesso, né, que o Braille e outras ferramentas, como audiodescrição, traz à cultura e ao lazer. E a gente tem uma lei, né, que é a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência de 2015, que ela assegura a pessoa com deficiência mediante solicitação, recebimento de contas, boletos e outros recibos e documentação de forma acessível. Você acredita que essa lei, ela é importante, obviamente, mas ela é cumprida, precisa de mais fiscalização?
Não, ela é cumprida, assim. Toda vez que a gente solicita, né, cada vez mais os bancos, as instituições que trabalham com cartões de crédito, né, as empresas, né, de telecomunicações, de água, luz. Então, a gente solicitando, a gente recebe. E tudo isso é muito importante. Nem todas as pessoas cegas se utilizam do braille. Existem aquelas pessoas que perderam já a visão na idade adulta, né, e que não se utilizam do braille. Mas o braille ele tem uma importância muito grande, né, no dia a dia, nessa autonomia das pessoas. É lógico que é uma opção, né, das pessoas utilizar ou não o braille, mas eu acho que para aquelas que realmente, né, se utilizam com eficácia, a gente tem sido atendido nesse sentido. E é muito importante, porque te dá segurança, né? Você poder né, ter as suas contas, pagar exatamente aquilo que está ali no seu boleto, né? Sem qualquer dificuldade. Você poder consultar um cardápio em braille num restaurante com independência, com autonomia, né? Com segurança, para saber se um determinado produto vai te causar uma alergia. O fato de você poder utilizar tudo isso com privacidade, sem depender de terceiros, né, que vão conhecer lá os seus, né, as suas contas, os valores das suas contas. Então, tudo isso é muito bom, né, você poder contar com essa autonomia. Então, nesse sentido, as leis vêm sendo cumpridas, sim. Ah, perfeito. E os materiais que vocês disponibilizam em braille, tem a questão da revisão. A revisão ela é feita por vocês? Como é que funciona? Nós temos um grupo de 6 revisores, todos com deficiência visual, que, então, revisam todos os textos que são solicitados à Fundação, desde livros até cardápios, essas contas de consumo, extratos bancários, né? Tudo isso passa por uma revisão. Essa revisão é feita com acompanhamento de voluntários que leem o texto original, enquanto a gente lê o braille para ver se está de acordo, né? E que garantem que haja também uma adaptação, porque o braille não é simplesmente você ter um arquivo, né, digitalizado e você imprimir. Não, ele tem as suas especificidades. Então, por exemplo, uma página de um livro, né, de um texto em tinta, gera de 2,5 a 3, 4 páginas em braille. Então, tudo isso precisa ser diagramado, precisa ser preparado para que a pessoa possa ler, né, com tranquilidade e que esteja correto. Então, o papel dos revisores na Fundação é esse, é se colocar no lugar do leitor e garantir que ele receba os seus textos com qualidade. E vocês fazem um trabalho incrível, né? Porque eu vi que vocês têm capacidade de 450 mil páginas por dia, né? Em braille. Nós temos. A gente trabalhou, né, no ano passado, nós produzimos todos os livros do 1º ao 5º ano para as crianças, né, matriculadas nas escolas públicas. E esse ano, novamente, né, essa produção está sendo feita. Então, a Fundação tem condição, né, de atender essa demanda. É uma curiosidade. Como que funciona essa produção do braille? É uma máquina? Não, nós temos um grupo de editores, né? A gente recebe o texto digitalizado, recebe das editoras, ou, né, de quem necessita desse texto. Então, esse texto é trabalhado. Então, nós temos um programa chamado Braille Fácil, que faz a conversão para o Braille. Então, coloca né, faz toda essa diagramação que eu falei, que é diferente, né, da diagramação em tinta. Coloca toda a simbologia. Por exemplo, o Braille, você tem as letras, né, de A a Z, e para indicar que essas letras são maiúsculas, né, você coloca um símbolo antes. As letras de A a J, quando elas têm um símbolo antecedendo, elas significam números. Então, esse programa, o Braille Fácil, faz toda essa conversão para o Braille e toda a adaptação. No caso de livros didáticos, por exemplo, é possível você fazer representação de mapas, de gráficos, de tabelas, e quando não é possível fazer essa adaptação, né, dessas imagens em relevo, então é feita uma descrição né, minuciosa, né, para atender às necessidades, seja de um exercício, de uma prova, né? Então, nós temos esse grupo de editores que faz essa
conversão, essa adaptação para o Braille. Aí ele é impresso, nós temos impressoras que então vão imprimir o texto em papel e aí ele vai para revisão. Com relevo, né? Com relevo, Certinho. e aí é feita a revisão, a gente anota todos os erros e ele volta para o editor para que ele possa fazer as correções. Se é um texto que não necessita de muitas cópias, aí a gente tem uma impressora, já faz mais uma impressão, mais uma revisão e ele, né, e correção e ele está pronto para ser impresso. Mas temos também uma outra forma de produção, que é de colocar esses textos numa matriz de alumínio, porque aí você pode tirar 500, 1.000, 1.500 cópias dessa matriz, a partir dessa matriz de alumínio, né? Depois os textos são encadernados, são embalados e encaminhados para os leitores. Que legal. E como funciona a questão de ilustração, de imagens? Vocês colocam uma legenda em braille? Se você faz, né, o mapa, você representa esse mapa, é lógico que ele precisa ser ampliado, né, para que ele possa ter o tamanho que possa ser percebido pelo tato. E como não cabem todas as informações dentro, né, do próprio mapa, então a gente faz legendas, né? E, como eu disse, se não é possível fazer essa representação em relevo, então é feita uma descrição com os detalhes, com todas as informações que são necessárias, principalmente nos livros didáticos. Legal, muito importante isso também, principalmente para as crianças, né? São livros que às vezes têm bastante figura, elas precisam ter essa adaptação maior. A leitura é indispensável para o lazer, e assim como documentação, né, para vocês terem uma maior autonomia, como que o poder público, além dessa lei, né, de inclusão, ele pode ajudar vocês, né? Porque a fundação faz um trabalho muito importante, mas precisa ainda de ajuda, né? Que é uma fundação sem fins lucrativos. Como que você acha que o poder público pode ajudar nessa autonomia, nessa independência? Eu acho que o importante é né, garantir a fundação, né, estar preparada para produzir tudo o que é necessário. Lógico, como eu disse, nem tudo é possível se fazer em braille. Então, as novas ferramentas hoje em dia, elas têm um papel muito importante. O fato de a gente poder usar um smartphone, né, com autonomia, de usar um tablet, né, tudo isso ajuda bastante. Então, acho que o poder público, na medida em que nós temos muitas leis, né, foi uma luta da dona Dorina conseguir várias leis que permitissem, né, toda essa autonomia, toda a educação, a empregabilidade das pessoas cegas. Acho que cabe ao poder público fazer com que essas leis possam ser cumpridas, né? Então, oferecendo os recursos necessários, ouvindo as instituições sempre que houver necessidade de fazer alguma alteração em alguma lei. Hoje em dia, tudo caminha muito rápido, né? Então, as coisas evoluem. Então, né, é importante que as pessoas cegas, que as instituições possam participar de tudo isso, né? O preparo de professores que possam, na sala de aula, dar todo o apoio que os estudantes precisam, né? Então, na questão da empregabilidade, né? De garantir que as empresas recebam as pessoas cegas, estejam preparadas para receber as pessoas cegas, e que elas não sejam recebidas apenas para o cumprimento de uma cota, né? Que as pessoas entendam, de fato, acreditem, né, que uma pessoa cega ou com baixa visão, uma vez que ela tenha recebido a educação, a reabilitação necessária, ela se torna um cidadão contribuinte, né, como todo cidadão. Então, eu acho que é importante que as pessoas, que o poder público, né, garanta, né, o acesso das pessoas cegas à educação, à reabilitação, ao trabalho, para que eles realmente, né, que a gente possa realmente ser um membro da sociedade como todas as pessoas, né? Que a gente possa ter a família, possa cuidar da família, possa cuidar, né, da nossa própria saúde, da nossa própria educação, tendo todos esses direitos garantidos. Você citou a lei de cotas. É uma lei muito importante, não só para a pessoa que tem deficiência visual, mas tanto física, né? E eu queria que você falasse da importância, porque muitas empresas, às vezes, não contratam por conta da deficiência, e essa cota pede obrigatoriedade, né? E é importante a empresa estar disposta e saber como receber essas pessoas, para apenas, como você falou, não cumprir a cota, né?
É muito importante que as empresas conheçam, né, de fato, a capacidade, né, das pessoas cegas de exercer um trabalho, conheçam, possam adaptar, né, fazer toda a adaptação necessária dentro das empresas, para que as pessoas possam ter independência e autonomia, para que elas possam desempenhar suas atividades, né, com segurança, com todas as condições, como tem todos os trabalhadores. Então, acho que isso é todo um trabalho contínuo, né? Uma criança que tenha uma educação de fato, ela vai chegar na idade de ser inserida no mercado de trabalho preparada, né? Conhecendo os seus direitos, capaz de desempenhar aquele trabalho que ela escolheu. Então, eu acho que tudo isso é um trabalho conjunto das instituições, do poder público, das empresas, né? Para que tudo isso possa acontecer da maneira mais correta e não simplesmente, né, cumprir a cota e às vezes acontece de a pessoa às vezes só ocupar um espaço físico dentro da empresa sem poder, né, de fato demonstrar a sua capacidade, né, poder de fato ter um desempenho como toda pessoa que trabalha. Então eu acho que é todo um trabalho conjunto de escola, poder público, instituição, empresas, família, a comunidade em geral, né, de conhecer a realidade de uma pessoa com deficiência e saber que né, a deficiência, ela os limites de cada pessoa, só a própria pessoa é capaz né, de saber e é capaz de superar também. Sim, porque infelizmente, né, as empresas às vezes contratam, mas as pessoas que estão no ambiente de trabalho não recebem bem, ou aquele gerente que acha que você não é capaz, que você não pode cumprir com a própria determinação. Você foi contratada para aquilo, então você tem capacidade para aquilo, né? Você deve ser respeitado como um cidadão comum, né? Um cidadão com seus direitos. Com certeza. Eu sempre digo que existem as coisas que a gente faz como todos fazem, existem aquelas que a gente faz de uma maneira diferente, por exemplo, né, a leitura e tudo mais, isso é feito de uma Sim. maneira diferente, né? Existem aquelas que a gente não pode fazer, mas isso também depende muito de cada pessoa, né? Eu costumava dizer até algum tempo aí que uma pessoa cega não pode ser piloto de avião, mas recentemente eu vi uma notícia que na França já existe uma escola, né, que prepara pilotos e que prepara o próprio avião, né, com os recursos necessários de informação por meio de voz, por meio de estímulos que ela recebe na pele, né? Que bacana. E ela pode atuar, se ela quiser que seja assim, né? Então, eu acho que o limite de cada um, né? Cada um é quem sabe, quem determina. A gente só precisa ter as condições necessárias, né, para poder desempenhar essa função. Ah, muito legal. Exatamente esse trabalho que a Fundação Dorina faz, né? Dar esse apoio, dar esse suporte. Regina, mais uma vez eu agradeço aqui a sua participação. Se você quiser deixar os contatos da Fundação, falar um pouquinho mais, fica à vontade. A gente é que agradece essa oportunidade, né? Como eu disse, as pessoas muitas vezes não conhecem, né? As instituições, não conhecem a própria realidade, né, de uma pessoa cega. Então, é muito importante que as famílias, né? Que ninguém está preparado para ter um filho com deficiência, digamos, né? Mas no momento em que isso acontece, então, passado o primeiro instante, que é o que a gente chama, né, do momento do luto, a pessoa tem que, né, os pais têm que buscar o mais rápido possível um atendimento para essa criança, porque quanto mais cedo ela chegar, né, a uma instituição, chegar a um atendimento, mais fácil será, né, o desenvolvimento dela. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante, né, de as pessoas saberem que existem soluções, né, e buscar essas soluções. Então, a Fundação está aberta para todas essas pessoas. Nós estamos ali na rua Dr. Diogo de Faria, 558, na Vila Clementino. Nosso telefone é 5087-0999, DDD 11. E o nosso site, para aqueles que quiserem conhecer melhor o nosso trabalho, é o www.fundacaodorina.org.br. Perfeito. E eu agradeço. E com qualquer um desses contatos, pode fazer a solicitação de livros, enfim, fazer o orçamento, empresas, qualquer pessoa? Sim, por esses contatos, a pessoa vai ter acesso a todos os nossos atendimentos. Perfeito. Eu agradeço mais uma vez a participação aqui da Regina de Oliveira. Esse foi o nosso Alesp Conecta de hoje sobre a independência e também autonomia do deficiente visual. Esse foi o Alesp Conecta de hoje. Fique ligado no nosso próximo programa.